Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Nós estamos aqui na nossa leitura, meditação e oração em todos os salmos. E hoje nós vamos ler o Salmo 78, mas é um salmo extenso, nós vamos dividir esse salmo em três partes. Então eu vou ler hoje do versículo 1 até o versículo 22, e amanhã nós leremos uma outra parte, e na sexta-feira nós vamos ler mais uma parte. Então eu gostaria de fazer essa leitura aqui com você. Te peço que você, se você puder, acompanhe a leitura na tela ou com a sua Bíblia e em espírito de oração e adoração ao Senhor. Salmo 78 diz assim a palavra de Deus. Aqui na minha Bíblia, o título é A Salvação do Povo Infiel, mais uma vez um salmo de Asaf. Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração não os conhecesse, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem a seus filhos, a fim de que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Ele fez maravilhas à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez as águas ficarem como um muro. Também os guiou de dia por uma nuvem e à noite por um clarão de fogo. No deserto partiu rochas e deu-lhes de beber à vontade, águas que enchem as profundezas. Da pedra fez sair fontes e fez correr águas como rios. Mesmo assim, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Provocaram a Deus no coração, pedindo comida segundo seu próprio gosto. Também falaram isto contra Deus. Por acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Por acaso dará carne ao seu povo? É verdade que ele feriu a rocha e as águas fluíram, ribeiros jorraram a valer, mas ele poderá dar-nos alimento ou preparar carne para seu povo? Quando o Senhor os ouviu, indignou-se e lançou fogo contra Jacó. Enfureceu-se contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. O Salmo 78 é um salmo que fala aqui da história do povo de Israel, desde a saída do Egito até a conquista da terra prometida. É um salmo, portanto, de história, é um salmo, portanto, que traz a memória do povo, os feitos de Deus. E é isso que nós temos que fazer também, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, trazer à memória, a nossa memória, tudo aquilo que Deus fez na história da nossa vida e na história da sua palavra. É por isso que nós lemos a Bíblia todos os dias. Esse, pelo menos, é o ideal. É por isso que nós também pregamos a Bíblia todos os domingos na igreja. Isso é o ideal, pregar a Bíblia na igreja, a palavra de Deus, para lembrar dos feitos do Senhor, para que nós possamos aquecer o nosso coração com tudo aquilo que Deus fez. O salmo começa falando assim: meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Veja, algo fundamental no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus é o fato de que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus através da leitura da Bíblia, em primeiro lugar, através de ouvir pregações bíblicas, pregações que refletem o que está na palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos escutar a pregação, escutar a palavra de Deus, como você está fazendo agora,
Porque escutar é um princípio que faz nos ter fé. A Bíblia diz que é pela fé, que é escutando a palavra de Deus que nós temos fé, que chega a fé ao nosso coração. E veja o versículo 2, prenunciando aquilo que Jesus faria aqui na terra, e isso está registrado muito em Lucas, no Evangelho de Lucas. Abrirei minha boca em parábolas. Foi a forma didática de Jesus ensinar no Novo Testamento. Ele falava muito por parábolas. E também ensinava de forma direta para os seus discípulos, para os seus ouvintes. O que temos ouvido e aprendido, versículo 3, os nossos pais têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, ou seja, e esse conhecimento ele não pode ficar somente conosco. Você tem que aprender e passar aos seus filhos, passar às pessoas do seu entorno, transmitindo essa palavra de forma oral, para que a fé seja gerada dentro de sua casa. E isso que vai fazer você ter um lar saudável, é uma casa repleta da palavra de Deus. E aí ele vai descrevendo aqui todas as obras que Deus fez ali no começo, na saída do povo do Egito. Mas mesmo assim, diz aqui nos últimos versículos que nós lemos, o povo continua a pecar, a partir do versículo 17, mesmo diante de tudo que Deus fez. Então, não permita que o seu coração seja um coração duro para as palavras do Senhor, para aquilo que Deus faz e fez. Porque esse é um erro que aconteceu muito na história. Lá no passado, há muitos anos atrás, com o povo de Israel, e continua acontecendo. Mesmo Deus continuando a operar, mesmo a palavra de Deus aí expondo tudo aquilo que Deus fez, e mesmo é, sentindo a presença de Deus, em muitos momentos, muitos rejeitam o Senhor e esquecem daquilo que Deus fez. E a Bíblia diz que o Senhor se levanta com ira e indignação, se enfurece quando isso acontece, quando nós não cremos nem confiamos em sua salvação, mesmo diante de tudo que ele já fez. Mas isso está repreendido em nome de Jesus das nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a orar, vamos falar com Deus e abrir o nosso coração para a palavra do Senhor nesse dia. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã, te agradecemos por essa porção da palavra tão rica aqui no Salmo 78, Salmo de Asaf, que o Senhor possa enriquecer o nosso coração com a tua palavra, com os teus feitos, com as tuas obras, que nós sejamos, Senhor Deus, é, pessoas cheias de fé, Senhor Deus, que tenhamos um coração cheio de fé, crendo firmemente nas tuas obras, nas tuas palavras, naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Abençoa-nos nesse dia também. Abençoa cada pessoa que está nesse momento orando de uma forma particular e especial. Aqueles que precisam de cura, que o Senhor possa operar a cura. Aqueles que precisam de libertação, que o Senhor possa operar a libertação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.